Meus filhos maravilhosos, Ana Gabriele tá com 13 anos, José Henrique tá com 6 aninhos. Eu vou dar um oi pro José Henrique, quando ele me vê na televisão, ele acha que eu sou famosa. É, José Henrique, a mamãe tá fazendo programa aqui, tá? isso aí. José Henrique de 6 anos, um menino muito inteligente, um menino muito tranquilo, muito bonzinho. E Ana Gabriele também de 13, uma menina, assim, fantástica, extremamente inteligente, educada. Eles, assim, foram bênçãos de Deus na minha vida. A Amém. Ana Gabriele eu tive com 23 anos, e o José Henrico, né, 6 anos atrás. Então, a Ana Gabriele, eu já estava, assim que eu formei, né, na Sim. Unopar, 2011, eu formei como pedagoga e eu fiz um processo seletivo na Prefeitura de Santa Luzia. Foi meu primeiro trabalho, eu fui selecionada para trabalhar em uma escola de educação infantil. E aí eu trabalhei lá por um ano e depois eu engravidei da Ana Gabriele. Então, a Ana Gabriele é uma criança que foi alfabetizada dentro da barriga, extremamente inteligente. Eu ia com aquele barrigão e as crianças, alfabetizando criança, e assim, foi muito significativo. Conversando Ela ali na fala, barriga, mas pensando exatamente, mesmo. cantando para A Ana criança Gabriele falando, na meu Deus do barriga, céu. alfabetizando, tanto que com 5 anos ela sabia ler e escrever fluentemente. Mas assim, e eu sempre trabalhei, né? Eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Eu sempre gostei de estudar, de trabalhar. Então, assim, eu tive a Ana Gabriela, eu trabalhei até dezembro, a Ana Gabriela nasceu em fevereiro. E ela, assim. E depois o José Henrico também, eu tive ele. Eu trabalhei, eu tive o José Henrico no dia. As escolas param em dezembro, no dia 12, eu saí para ganhar o José Henrique no dia 13. Então ele também foi, ele estudou até o último dia dele sair de dentro da minha barriga. Então assim, mas eu digo que a maternidade para mim ela me transformou enquanto pessoa. Apesar de eu ter tido uma infância muito saudável, muito bacana, de eu ter tido muitas experiências, o que fez eu ser a profissional que eu sou hoje é a maternidade. Uhum. A Ana Gabriele sempre foi uma criança muito esperta, muito inteligente, mas a gente descobriu o diagnóstico de autismo dela em 2018. Ela sempre foi uma criança ativa, inteligente, mas ela tinha comportamentos específicos dela que, assim, no comecinho, quando ela era pequenininha, a gente achava, é uma criança que chora, é uma criança que faz pirraça, mas aí a gente foi vendo que não era só isso. Era uma criança que apresentava comportamentos que demandavam atenção. E aí, em 2018, quando ela tinha crises, ela chorava, ela não estava se controlando muito bem, a gente precisou buscar apoio, né? Buscar ajuda. Passamos por vários profissionais, e foi um momento muito desafiador. E aí a gente começou a perceber que o comportamento da Ana Gabriele, ele era um comportamento que ele demandava muita atenção, e aí os profissionais começaram, né, de um indicou para o outro, começaram a levantar a hipótese diagnóstica do autismo dela. Só em 2018 que a gente foi realmente confirmar. Então, assim, teve vários desafios na infância. Ela era uma criança que entrava em crise, ela chorava, ela não conseguia se relacionar com outros coleguinhas. Isso só começou quando ela entrou para a escola. Que aí a gente, né, ela foi conviver, a gente foi percebendo que tinha alguns desafios. E aí o que acontece? Por causa da Ana Gabriele, né, desses desafios, e aí foi um turbilhão de coisas ao mesmo tempo. Quando a Ana Gabriele, em 2018, veio os desafios dela na questão do comportamento, eu tive também percas, né? Eu me separei, eu tive percas, aí veio a pandemia depois, né? Então, esse processo de 2018 até 2022 foi, assim, muito difícil, né? Então, Uhum. nos meios dos desafios, das descobertas, e de tentar ajudar a Ana Gabriele, porque hoje eu sou neuropsicopedagoga por causa da Ana Gabriele, por querer dar uma vida melhor para ela, dar oportunidade melhor para ela, por incluir ela na sociedade e fazer as pessoas entenderem, compreender e respeitar o comportamento dela. Então, assim, a maternidade, principalmente da Ana Gabriele, fez com que eu virasse hoje a Viviane Araújo, neuropsicopedagoga, porque eu precisei estudar, eu precisei entender. Foi um diagnóstico muito difícil, gente. Há 11 anos atrás, não falava-se tanto do autismo, do TDAH e dos transtornos quanto se fala hoje. Inclusive, muitos profissionais, eles não tinham entendimento de como que chegaria a esse diagnóstico. Então, dos 5 aninhos que eu me lembro da Ana Gabriele, nas festinhas dela, que ela chorava muito, ela não conseguia ficar nos ambientes, barulho incomodava. Então, ela tinha, assim, alguns comportamentos que não eram comuns das outras crianças de ter. Então, assim, o diagnóstico da Ana Gabriele ele foi muito difícil, eu não entendia nada sobre autismo. Eu já estava na educação, mas eu entendia do autismo de um nível severo. E aí a minha filha, extremamente inteligente, alfabetizada com 5 anos, uma criança falante, ela
ela começar a apresentar alguns comportamentos que não eram, assim, esperados para a idade, então, assim, gerava muito conflito, inclusive entre os profissionais e os familiares. Aí todo mundo falava, gente, essa menina é pirracenta, essa menina não tem nada, não. Então, assim, as pessoas começavam a taxar como se fossem questões comportamentais mesmo, do jeito que ela foi criada. E aí a gente foi de profissional em profissional, ela tinha muitas crises, ela tinha momentos que a gente precisava mesmo intervir com medicação, eu precisava correr de madrugada levando ela em hospitais. Então, assim, foi um momento muito desafiador. Porque quando ela tinha crise, às vezes o corpo dela empolava, aí a gente tinha que correr para o hospital. Ela chorava sem parar porque ela não sabia lidar com aquilo que ela estava vivenciando naquele momento. Então, assim, foi uma rotina, assim, cheia de turbulências. Então, o diagnóstico da Ana Gabriele veio, assim, para transformar a minha história de vida mesmo. Então, no meio de tudo isso, eu não sabendo lidar com a situação, o que eu fiz? Eu tive que estudar, eu tive que procurar apoio, eu tive que procurar outros profissionais. E aí, nesse tempo, também veio a questão da separação, né? Eu tive uma separação muito conflituosa. Eu tive um relacionamento que eu fiquei 17 anos, que é o pai da Ana Gabriele e do José Henrique. Foi, em momentos, uma relação saudável, uma relação bacana, mas nesse momento de pós-pandemia, do diagnóstico da Ana Gabriele, veio a separação, que também foi desafiador. Então, eu sou mãe solo também, como a maioria das mães que têm crianças atípicas. Infelizmente, é uma realidade, né? Da maioria das mães atípicas. Sou mãe solo. E aí, juntando tudo isso, pandemia, percas que eu também tive, né? Os avós paternos dos meus filhos faleceram também na pandemia. Então, assim, tivemos essas percas. Teve o fim do relacionamento, que impactou muito na questão da Ana Gabriele, já estava desafiador para ela, para mim. Então, assim, foi uma turbilhão de coisas ao mesmo tempo. Então, minha vida... E além de que eu tinha uma profissão, que eu estava já estabilizada, eu trabalhava na rede de Santa Luzia por muitos anos, e aí teve uma quebra de contrato que vários profissionais foram mandados embora. Então, além de eu ter o diagnóstico da minha filha, eu tive um fim de relacionamento e eu saí do meu trabalho. Pronto, então, choveu. Acabou. E aí como diz o ditado, toda vez que choveu, gente, parou. Tudo ao mesmo tempo. Foi assim. Então, como é que eu recebi isso? Eu não podia ficar triste, eu não podia chorar, eu não podia parar. Porque eu tinha 2 filhos para criar sozinha e tinha um diagnóstico que eu precisava entender. Uhum. Então, o que eu fui fazer? Eu fui estudar. Então, eu estudei, eu foquei em estudar neurociência e aprendizagem, para entender sobre o comportamento dela. Eu fiz a psicopedagogia primeiro, depois eu fiz a neuropsicopedagogia e comecei a estudar a aba. Então, o que acontece? Por causa dos desafios da maternidade atípica, que eu não sabia, eu não entendia nada, eu precisei estudar, procurar profissionais e buscar orientação, porque eu falei, eu quero que as pessoas respeitem a minha filha do jeito que ela é. Eu quero que eles entendam, eu quero que ela vença. Ela era uma criança que entrava muito em crise e a gente começou a ser isolado de alguns ambientes. A gente não era convidado para ir numa festa de aniversário, porque a Ana Gabriela chorava demais, ela não pertencia àquele ambiente, ela não ficava, ela tinha dificuldade de fazer amizades. Então, assim, em alguns momentos foi muito difícil para nós. E eu, enquanto mãe, eu precisava fazer alguma coisa. Eu precisava estudar. E aí eu busquei a ajuda de vários profissionais, a gente fez um tour por todos os profissionais que você pensar, psicólogos, médico, pediatra. Eu fiz com a minha filha, assim, eu levei ela em todos os profissionais para buscar entender o que estava acontecendo. Dermatologista, porque quando ela tinha crise de ansiedade, ela chorava, ela sofria, ela sentia que o corpinho dela estava coçando. Então, como eu era mãe, eu não sabia que aquilo era derivado da questão emocional, eu levei em dermatologista, a gente fez todos os testes de pele dela. Então, assim, a gente procurou vários especialistas até chegar a entender que todas aquelas questões eram do emocional, eram do neurodesenvolvimento e adivinham do autismo. Então, hoje ela é diagnosticada com TDAH e autismo, e eu precisei aprender para tentar mudar a história de vida da minha filha. Hoje eu acredito, assim, que eu auxilio outras famílias, que eu ajudo outras famílias, mas isso veio por causa da presença forte da mãe que eu precisava fazer alguma coisa. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Mãe Então, é mãe, eu precisava guerreira. fazer com que as pessoas respeitassem, entendessem, compreendessem, e aí eu fui estudar. E não era o direcionamento, né, que eu planejei, porque eu sempre fui professora. Estava muito feliz sendo professora. E aí, depois eu conheci, né, no meio dessa trajetória toda, já estudando, já procurando entender sobre e para ajudar a Ana Gabriele, eu conheci uma psicóloga, que era assim, era muito desafiador, era a Ana Gabriele sendo atendida e eu sendo atendida quanto mãe, para eu entender o que estava acontecendo, para eu poder ajudar.